Olá, bem-vindo a mais um PiccoloCast do Núcleo Psi da Piccolo. E eu tô aqui hoje com as digníssimas Psis amigas e a gente vai falar sobre uma temática importantíssima: maternidade e saúde mental. Tá? E eu queria começar trazendo um dado muito importante aí para vocês, para você, mamãe que está ouvindo, né? No Brasil, 82% das mulheres com depressão perinatal permanecem sem diagnóstico, né? Isso é algo relevante no nosso tempo e alarmante, no sentido assim de não atenção, né, para essa saúde da mulher enquanto mãe. Então, eu queria ouvir vocês um pouquinho, né, nessa temática sobre saúde mental, né? Quem pode começar falando um pouquinho da maternidade nesse contexto de saúde mental? Usando esses dados aí que você trouxe, né? É um desafio mesmo para a mãe, principalmente nesse primeiro ano de maternidade, que vive aquela relação ali de extremo cuidado com o bebê. Piora se ela não tem uma rede de apoio. Então, muitas vezes, ela fica tão mergulhada nesse cuidado com a criança que esquece de si, né? Sim. E aí é uma questão importante para agravar adoecimentos psicológicos, se já tiver uma predisposição, inclusive antes da gravidez, e pós-parto, isso pode de fato ser acentuado, Isso. né? Aham. Quando a gente fala, né, de saúde mental, obviamente o que Luana trouxe aqui, né? Saúde mental no geral, se você já tem um histórico, né? Sim, Isso é muito mais fator de predisposição, né? Mas a maternidade potencializa mesmo esses processos. Se a gente fosse pensar aí nos fatores, né, de risco, coisas que a gente pode notar. Você, mamãe, ai meu Deus, será que eu tô, né, ficando meio desorientada, né? Falar da saúde, assim, como que a gente pode perceber esses sintomas dentro desse processo da maternidade, né? Que seja algo disfuncional, não adoecedor. O que é que vocês têm para contribuir em relação a isso aí? A mãe passa por muitas transformações nesse período, né? É uma mudança muito grande. Existe uma montanha-russa hormonal, sim. uma montanha-russa emocional. Existe uma chuva de expectativas, né? Realidade versus expectativa mesmo. Uhum. Então, é importante esse autocuidado, como a Luana referiu, para que essa mãe ela realmente possa ter todo um suporte e uma prevenção a um quadro de adoecimento como a depressão, né? Uhum. Então, é importante que a rede de apoio esteja atenta aos sinais de alerta, né? Ótimo. Uhum. Aos sinais de a condição de prevenir essas questões. Por exemplo, né? Uma mãe que ela se apresenta triste, né? Aquela mãe que a gente, como a gente fala no popular, né? Que ela fica amuada, não se espera, né? São situações corriqueiras do dia a dia que não se espera que essa mãe ela se apresente dessa forma, Uhum. né? Uhum. Mas em meio a situações em que pessoas estão ali sorridentes, né? Estão felizes, vibrando pela vida daquela criança, daquele ser novo que chegou no seio daquela família, né? E aquela mãe, a gente percebe que ela não está bem. É como se ela tivesse um peixinho fora d'água. Então, ela não se sente feliz, ela não está feliz com ela mesma, ela não está contente com aquele momento diferente na vida dela, porque é uma mudança muito drástica. Sim, e é muito importante também, né, como Amanda citou, a importância da família, né, estar acompanhando. Essa paciente também ela precisa estar envolvida, né, com outros profissionais também de saúde, procurando ajuda. E é interessante a gente trazer também um recorte das mulheres quando elas estão, né, nesse período do pós-nascimento, esse rebaixamento de humor que pode acontecer, que muitas vezes ele é natural, ele pode Que não acontecer. significa que é uma Que depressão, faz não parte. significa que é uma depressão, às vezes é um momento mesmo de rebaixamento hormonal, ele pode perdurar num tempo de 5 dias e isso pode melhorar, né? Isso vai melhorando. Mas o grande foco mesmo é a família, o processo também de autoconhecimento também dessa paciente, né? Muitas vezes elas já estão fazendo acompanhamento psicológico e ela está observando se isso vai perdurar. Muito provavelmente a mãe vai estar tão mergulhada, né, envolvida nessas demandas maternas, né, com privação do sono, com cansaço, com exaustão, que ela não consegue se auto-perceber, né? Por isso que é de suma importância os familiares estarem observando, né, o esposo, os avós, a mãe, aquela rede de apoio que está ali naquele momento, para estar observando os sinais, né? Se essa mãe
ela está ali desenvolvendo realmente uma exaustão ou ela está inclinando para uma depressão pós-parto, né? Que é bem diferente. Então, quando a gente pensa na depressão pós-parto, é observar de como é que está a relação dessa mãe com essa criança, né? Se está existindo a própria rejeição, a dificuldade de lidar com aquele momento, se a mãe está extremamente chorosa, né? Então, esses são sinais também, né? Diretamente ligado a um link de uma depressão pós-parto, quando essa mãe, ela está em um sofrimento direcionado também para a criança, né? Para o bebê. Sim. Estamos aqui, né? 4 mulheres, 4 mães, piscis, 4 mães, né? E me permitam fazer um recorte de uma experiência pessoal que, às vezes, nós ignoramos as questões orgânicas e que elas têm total relação. Sim. Por exemplo, eu não tenho mais a minha tireoide há 8 anos. Então, eu sempre tive que fazer acompanhamento para ver como é que estão essas doses, né? Na gravidez. Por conta que, de fato, o feto precisa de uma nutrição maior, eu tive o nível de hipotireoidismo mais grave de todos esses anos. Então, assim, muitas pessoas podem achar, eu tô com depressão. Por eu já conhecer o meu corpo e fazer acompanhamento com o endocrinologista há muito tempo, eu entendia que era uma questão de reposição hormonal. Então, o que a Amanda trouxe aqui, né, de que nós passamos na gravidez por muitas mudanças, hormônios, né, humor, mudança com o próprio corpo. No pós-parto isso também acontece. Então, a gente precisa estar atenta porque, às vezes, essas alterações de humor têm uma relação orgânica também. Então, a gente tem que respeitar, inclusive esperar ali, né, o corpo ir se organizando. Você falou assim, para diferenciar a questão se é depressão, se é exaustão. Eu lembro que no puerpério eu fiquei mais sensível, mais chorosa, né? E aí eu lembro que eu conversei com uma amiga que é psiquiatra, eu falei, pelo amor de Deus, me medica, porque eu tô indo em depressão. Ela falou, claro que não vou te medicar. Você tá no puerpério, minha filha. Sim. Os hormônios estão aí se modificando, privação do sono, muita coisa, né? Sim. Que vai se reorganizando ali, que a gente precisa também E fazer pensando- um diagnóstico diferencial. Sim. Isso. E pensando também, Ludo, diante do que você está trazendo da questão do corpo, a própria dor, né, o desconforto, né, os gases, a amamentação, né, o cansaço, tudo isso potencializa. Sim. Né? Se a mulher teve uma parte cesariana, às vezes tem uma dor no Isso. local. Se foi normal, também tem dores no ponto. Então, assim, tem toda uma mudança corporal. Sim. Né? E isso que vocês estão falando tem muito a ver com essa autoconsciência, né? E a Organização Mundial de Saúde, ela fala assim, ó, que saúde mental é o estado de bem-estar que o indivíduo é consciente de suas próprias capacidades, pode lidar com o estresse normal da vida, né? Trabalhar de maneira produtiva e contribuir para a sua comunidade. Então, essa é a definição de saúde mental, né? Então, achei interessante porque, assim, é o indivíduo estar consciente. E muitas vezes a gente não está nesse lugar, né? De consciência do próprio corpo, né? Consciência das mudanças, né? Existe essa questão muito também das comparações, né? A Luana fala assim, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? No sentido assim, de que muitas vezes está ligado até essas modelagens, esses modelos que a gente tem nas mídias sociais ou próximas da gente, né? Então, como você falou, Amanda, As expectativas irreais que foram criadas. Isso, né? expectativas irreais. Muitas vezes, assim, tem mães que super curtem, gente. Eu amei amamentar, eu amei a minha gravidez. Sem outra, eu falo assim, meu Deus, me ajude, né? Não quero, eu posso ter uma filha, mas engravidar de novo. Então, assim, não existe, né, certo e errado. Existe, meninas. Como é que é isso? Como é que fica essa questão, né, das culpas ligado a esse lugar? Pensando, né, nesse processo da saúde mental. Então, gostei muito que vocês colocaram sobre ter essa consciência. E a gente aqui, enquanto psis, né? Especial aqui a Luana e a Bruna, que trabalham nesse sentido com a saúde mental dos adultos e a maternidade, né? A gente está aqui cuidando também de você, mamãe, enquanto núcleo psi. Mas, assim, falem um pouquinho sobre isso, né? E depois eu quero ser mais específica em relação a alguns transtornos alimentares provenientes desse processo. Certo. Você trouxe isso aí. Eu lembrei de um artigo científico que eu li essa semana, que eu posso depois disponibilizar aí para o pessoal dar uma lida. É uma pesquisa falando que 80% das mulheres não conseguem retomar aos comportamentos de autocuidado, mesmo depois de 6 meses pós-parto. Sim. Né? Então... Levanta a mão. Quem tá nessa? Eu já passei, gente, já passei. Sim, sim. Uhum. Ou seja, né? Muitas coisas que eu fazia, talvez, para cuidar de mim, para Sim. academia, fazer a várias coisas que me revitalizavam, que me faziam bem,
que investiu na minha saúde mental, eu fico privada disso, Sim. né, por um bom tempo. Então, como flexibilizar isso aí para manter um estado de saúde mental? E aí a gente usa o tema da internet, do Instagram, das redes sociais, porque assim, eu olho lá, a pessoa acabou de ter filho, a barriga tá chapada, foi pra academia. E aí a gente olha aquilo e fala, nossa, será que tem uma coisa de errado comigo, né? Será que eu tô sendo uma boa mãe? Começa a se sentir infeliz e injustiçada com a própria vida. O que é que a gente percebe isso, né? Aceitar a própria história, né? Aceitar a própria jornada, aceitar a minha realidade, que é diferente da Rê, da Amanda, da Bruna. Estávamos ali nos bastidores contando um pouco, né? Cada um aqui teve uma experiência de engravidar diferente. Tem uma história por trás da gravidez que é diferente. A gravidez foi diferente. Eu e a Amanda estávamos falando ali, a gente ama amamentar, é tão bom. As meninas falaram, eu odeio amamentar. Cada uma tem a sua experiência. E não existe certo e não existe errado. Não só com relação à maternidade, Não, com relação a à tudo, vida. a vida. Mas eu acho que na maternidade a gente se cobra mais, tem que fazer certo, tem que fazer certo. Meu Deus, eu tô fazendo errado. Isso é um fator que gera muita culpa, muita cobrança, né? Então, assim, uma coisa que a gente percebe de importante, mulher, é respeite a sua história, respeite quem você é. E não fique se comparando, porque isso gera muita frustração e insatisfação, né? Um exemplo, o bebê já rola, já não rola, tá comendo tudo, não tá comendo. Sim. É a bendita comparação, né? Sim, sim. Eu acho interessante essa frase que vem rodando aí no Instagram, né, em rede social, que fala, nasce uma mãe, nasce um bebê, nasce uma mãe, né? Então, se você observar, nasce um bebê e se constrói uma mãe. A gente não está pronta, literalmente, né, para ter aquela criança. A gente vai lidar com muitos desafios, né? A gente pode trazer isso à luz também dos desafios do relacionamento, né, da conjugalidade. Isso. O quanto é difícil a chegada dessa pessoinha pequenininha que vai demandar de tanta atenção, de tantos cuidados. E aí, como é que fica a relação, né? Então, a gente vê casos, né, muitas vezes, de relacionamentos depois da chegada do filho, ruptura no relacionamento, Isso. divórcio, separação, discussões, né? E que isso chega realmente, no caso de terapia de casal, porque a dificuldade ali, o cenário estressou, o cansaço, as demandas financeiras começam a aumentar, a diminuição da relação sexual, tudo isso contribui para toda aquela atmosfera de estresse ali com a chegada da criança. Não significa que os pais ali não estão amando, né, o seu bebezinho, aquele serzinho precioso, mas às vezes é a própria falta de direcionamento, de habilidade de comunicação, Isso. habilidade de empatia, considerar a divisão de tarefas, né? Esse é um cenário muito importante, né? Para a gente trabalhar com relacionamento, trabalhar com a mãe, trabalhar com o pai. Porque a gente fala muito da maternidade, mas também tem um papel, né, da paternidade, né? Sim. E assim, a gente não escuta muito falar, né? Qual é o papel do pai ali com Isso. aquela criança, o papel do pai ali naquela relação, né? E a gente sabe que o quanto é importante, né? Os homens, os pais estarem ali naquele movimento de apoio. Eu lembro de um caso que eu atendi, de um pai que ele, não, mas eu vou trabalhar, passo o dia inteiro na rua, chego em casa cansado, tá? Mas a mamãe ficou lá o dia inteiro Trabalhando, né, também. trabalhando. E chega em casa, tipo assim, a mãe tá com aquele cabelo bagunçado, às vezes nem Nasce teve uma mãe, tempo. nasce um coque, né? Nasce um coque, né? Então, assim, é importante, né? Eles ter a habilidade de comunicação, desenvolver ali a parceria no sentido de dividir ali o que é importante, o que não é, e ter o momento também deles, né? Voltar a esse contato, ter o momento de parar ali, vamos falar sobre nossa relação, vamos parar aqui para falar sobre como é importante, né? Como é que a gente pode desenvolver, resolver essa questão aqui, né? Ter empatia, tudo isso aí é bem interessante e faz parte da saúde mental, né? Sim, E, inclusive, isso faz parte da saúde mental do próprio bebê, né? De se desenvolver em um lar, em um espaço com harmonia, com direcionamento. Isso aí que você trouxe, né? Fazendo um link com o trabalho que a Amanda desenvolve aí, riquíssimo, né? Esse afastamento, muitas vezes, que acontece entre o marido e a mulher no pós-parto, tem uma relação com o corpo da mulher, né, Amanda? Muitas mulheres também não se sentem mais desejáveis, se sentem feias, não se reconhecem mais nesse corpo, que não é mais o mesmo, que mudou. Não será? Né? Que mudou, né? Que às vezes você não tem ali um recurso financeiro para já fazer uma plástica, uma drenagem, um negócio assim, a barriga fica diferente, o corpo fica diferente. Então, muitas vezes, essa mulher não se sente mais atraente. Isso é um dos fatores também que influencia na relação sexual, né? E que aí a Amanda pode falar um pouquinho dessa relação, como a mulher se vê com essa mudança corporal, né? Que muitas vezes até
tem uma hipercompensação alimentar, né, no período do puerpério, come ali um pouco em excesso. Como é que você percebe isso, Amanda? Exatamente. São muitas cobranças em cima dessa mulher, de uma única pessoa, né? Então, eu acho que essa frase clássica de que nasce uma mãe, nasce uma culpa, é bem isso mesmo, né? E a construção dessa maternidade, dessa maternagem, né? Sim. Da construção desse vínculo. Bom, esse corpo, ele tá diferente, ele vai continuar diferente, porque é um corpo que está habitando um ser diferente também, né? Há todo o histórico envolvendo aí essas cobranças sobre a mãe, né? E é importante que a gente deixe claro porque há uma insatisfação corporal importante, né? Muitas mulheres sofrem por conta disso, muito pelo que Luana traz, inclusive, e também o que Bruna revela, né? Os casais, muitas vezes, eles entram em conflitos por conta dessa dificuldade que a mulher, muitas vezes, tem de encarar esse corpo novo, que está, né, nesse processo todo de... Bom, antes habitava um ser aqui, né? Então, havia uma barriga distendida, havia, né? E agora há uma perda também, né? A gente, psicologicamente falando, a gente fala Sim. de um luto, né? Sim. Do Aham. luto de um corpo, né? Existe Isso. um nascimento, um renascimento dessa mulher, né? Mas há um luto de um corpo. E há um corpo que está ali todo em processo de mudança, o útero que vai estar contraindo, né? Tem todos os aspectos aí. A sociedade cobra demais para que a mulher ela esteja dentro dos padrões, né, ditos padrões de beleza. Então, a gente vê, de fato, nas redes sociais, várias postagens de mulheres que definitivamente não são corpos reais que estão ali. Né? Padrão Barbie. Não é. Inclusive, Bem está propício. aí em cartaz o filme da Barbie, né, Aham. trazendo aí Aham. uma diversidade de olhar para essa mulher, Sim. de aceitação para Sim. diversos corpos, formas diferentes. Mas a gente tem que se cuidar, a gente precisa se olhar, a gente precisa se respeitar, se amar definitivamente e entender que é um processo, é uma etapa. Isso. Eu mesma sou mãe de 2 e o meu corpo na primeira gravidez foi completamente diferente da segunda gravidez. Foi muito difícil eu conseguir perder peso depois do meu primeiro filho. Já com a minha segunda filha, foi tudo tão diferente. Né? E a gente está falando aqui de um mesmo corpo, mas de processos diferentes, Sim, de gestar, isso, né? E de relação com esse corpo. É super importante que a mãe ela possa desenvolver hábitos saudáveis, que essa mãe ela possa, dentro desse processo de autocuidado e que ela está gestando um novo ser, né? Essa mãe que ainda não pariu, e também a nutriz, quando ela tem a condição de amamentar, enfim, né? Ou até mesmo aquela que não está amamentando, mas que está oferecendo ali o leite através da mamadeira, né? Ela precisa Isso. estar atenta à questão do estilo de vida saudável, porque hoje em dia tem crescido, né, os índices de obesidade, de Isso. transtornos alimentares. E a obesidade e transtornos alimentares são doenças crônicas preveníveis. Né? Há Importante. prevenção para isso. Inclusive, a prevenção inicia, muitas vezes, no período pré-gestacional. Né? Agora, a gente demarca bem como uma condição que inicia essa prevenção logo após essa criança nascer. Né? Então, na gestação, na verdade, é que a gente nomeia aí como a condição, né? Que a criança... a prevenção maior, né? E depois disso, com o aleitamento ou leite artificial para aquelas que não conseguem ofertar, né? O leite materno, a introdução alimentar. Então, a gente tem que ter todo um cuidado aí, Sim. voltado para a saúde dessa mulher, da saúde dessa mãe, o que ela vai estar se alimentando, o que ela vai estar Sim. ofertando a essa criança, para que a gente possa criar uma atmosfera saudável, né? De prevenção desses agravos como obesidade e transtornos alimentares, que são completamente preveníveis. E aí, mais uma vez, né, se afirma a ideia da gente estar consciente, da gente estar buscando, né, informação. E achei tão interessante, Amanda, quando você falou aí sobre estar se observando e ser acompanhada antes e depois. Né? E no Sim. processo também, né? O quanto é importante, quanto isso, a mãe ela vai ganhando aquela informação, aquela orientação e pode, de repente, passar por um período de puerpério muito mais confortável, né? Na medida do possível, né? Sendo mais confortável. Sim. Algo importante que, só para completar o que a Luana traz, nesse período de puerpério, nesse período de ansiogênico, né? Afinal de contas, a gente está lidando com um ser diferente, Sim, uma dinâmica sim. familiar diferente, né? Um peso, uma responsabilidade. Uma vida. Existe uma uma vida. né? E existe toda uma pressão aí dessa Isso. mãe que está buscando acertar, dessa mãe que está em construção, dessa maternagem que está em construção, desse vínculo que está aí, né? Posto. Então, a gente precisa
ter atenção a esse momento também, porque as alterações no paladar vão mudar, né? A ansiedade é um grande gatilho para o desenvolvimento, né, e manutenção também da obesidade, Sim. né? Claro que obesidade e transtornos alimentares são doenças multifatoriais, ou seja, múltiplos fatores levam ao desenvolvimento e à Sim. manutenção de ambos os quadros. Mas a ansiedade, em termos de fatores emocionais, a ansiedade, o estresse, a culpa, a raiva, são ativações emocionais importantes que contribuem para que não só a mãe, mas, né, adolescentes, adultos em geral, a pessoa vá buscar comida para tentar regular essas emoções disfuncionais que ela não está conseguindo dar conta. É importante que a mãe ela também consiga construir uma rotina, né? Parece ser impossível a gente pensar aí nessa mãe, né? Que está no puerpério, essa mãe pós-puerpério, né? Que ela consiga construir uma rotina mínima, até porque a gente que é mãe, a gente sabe que a nossa rotina ela funciona muito vinculada à rotina da criança que manda, né? O bebê que manda na minha Poderoso rotina. chefinho, é isso. É o poderoso chefinho. Mas dentro dessa nova rotina, dessa nova dinâmica, eu preciso estabelecer uma rotina também que eu consiga me enquadrar e me encaixar de acordo diante das necessidades do meu bebê com as minhas necessidades também, Sim. né? E nesse sentido, eu preciso levar em consideração a parte da minha alimentação. Isso é super importante, não só para sustentar a minha saúde, porque eu preciso estar bem de pé, né? Essa mãe que está muitas vezes privada de sono, mas porque eu preciso, muitas vezes, aquela que amamenta, né, em especial, nutrir essa criança de forma saudável. Né? Então, é um conjunto de fatores. Eu cuido que a gente melhor do meu precisa. filho quando eu cuido de mim, né? Sim. A grande questão aí, a gente está falando sobre isso, que envolve também a questão do casamento, da relação, é quando essa mulher não tem nenhuma rede de apoio, né? Quando se tem uma rede de apoio paga, né? Uma babá, enfim, empregada, alguma coisa do tipo, ou não paga, marido, familiares, aham. tal. De fato, isso são facilitadores para essa mulher cuidar de si. Cuidar da alimentação, fazer atividade física, tomar um banho um pouco mais demorado, sem ser correndo, tomar um café tranquila. Então, é extremamente importante, né? Quando o Bruna fala assim, a gente tem que falar do pai. Esses dias eu vi um influencer super bem famoso no Instagram. Perguntaram para ele assim: vou virar pai. E aí, qual conselho você me dá? Eu achei fantástica a resposta dele. Ele é pai de 4 crianças. E ele falou: cole na mãe. Cuide Legal. desta mulher. Bacana. É Não bem deixe isso. ela, não abandone ela. Ela vai cuidar do bebê e ela precisa ser cuidada. Muito bom. Então, enquanto ela amamenta, leve água, leve comida para ela, segure o bebê para ela tomar um banho, empurre ela para fazer um passeio, vá na rua, respire. Eu achei isso fantástico, né? Porque, de fato, e aí vem a questão também, né, influenciando na questão psicológica, toda a atenção do mundo se volta para esse bebê, Isso. né? Aham. E essa mulher? E essa mulher? Isso. Como é que Isso mesmo. tá? Maria, João? E a mulher? É bem já começa Interessante. no cumprimento, né? Você chega falando, você nem olha mais. Parece que a mãe se torna invisível. Eu já escutei isso, relatos de aham. mães dizendo que a melhor fase da vida delas Era grávida. era grávida. Era grávida. Porque, afinal de contas, ela estava ali com a atenção voltada Toda muito pra Todo ela. pra mundo ela, cuida né? dela. E, de repente, nasce esse filho, esquecem de mim. Sim. Né? Então, a gente tem que ter realmente essa atenção para essa mãe. Porque ela tá ali, ela existe. Eu já falei ela é isso, preciosa algumas também. vezes. Aham. Então, assim, pensar, né, nessa saúde mental, né? É muito importante, assim, a gente, né, focar aqui no que tem sido discutido, esse autocuidado, que parte de uma consciência. Quem cuida, né, precisa se cuidar. Isso seja mãe, seja psi, né, seja pai. A gente precisa estar nesse lugar constantemente, né? Mas, claro, quando a gente fala de ansiedades, né, e depressão, que a gente fala de alguns transtornos, é importante definir, né, o que se trata de um adoecimento, né? Então, eu li aqui para vocês, né, sobre o que é saúde mental. Então, não significa a gente dar conta de todas as coisas, Sim. né? Mas a gente ter consciência do que a gente pode dar conta. Então, obviamente, todos nós passamos por ansiedade, né? Nada mais é do que você ocupar previamente a sua atenção em relação ao futuro que a gente não controla. Todo mundo passa por isso de alguma forma, né? Mas existem alguns indícios que a gente pode ajudar a mamãe que está nos ouvindo de identificar, assim, o que está passando do limite, né? Então, primeiro, é importante estar
percebendo, né? Tendo essa rede de apoio que pode, às vezes, sinalizar. Às vezes a gente não tem consciência, alguém fala, né? O marido fala, nossa, você tá mais estressado, você tá Mais acontecendo, irritada. né? Então, algumas feedbacks no cotidiano são interessantes para nos sinalizar que a gente não tá meio que no eixo. Não significa que a gente esteja adoecida ali, né? Algum transtorno talvez iniciando ou implantado, mas já são pontos de, bom, alguma coisa eu preciso estar olhando para mim. Agora, eu queria que essas mães soubessem, assim, quando que a gente pode falar de um transtorno de ansiedade, né? De um transtorno depressivo. E aliado a isso, os transtornos alimentares, Amanda, que você falou, né? Então, obviamente, a gente fica um pouco mais ansioso, a gente pode comer mais. Ansiedade tem a ver com, né, com isso, essa compulsividade. Como é que a mãe pode perceber? A compulsividade tem a ver com obesidade, né? Então, como que a gente pode informar um pouquinho melhor para as mães nesse contexto, né? Quando que passa do limite? Que é né, um extremo que está sendo aí É um beirando sinal importante para buscar ajuda, né? Isso aí, isso aí. O que vocês têm a dizer? Bom, algo importante que a gente precisa esclarecer é justamente essa linha tênue entre os sintomas que eu estou sentindo agora, que podem ser pontuais, e o agravo deles, que vão se configurar como um transtorno, um dado transtorno emocional, né? Bom, a ansiedade, né, é uma condição que afeta a todos nós. É uma Né? emoção Sim. Normal, Exatamente. né? Considerada Importante. positiva, né? Sim. Todas as as emoções a emoções. gente precisa Sim. validar, né? Isso E aí. a gente precisa considerar como sendo positivas. Mas, direcionando a pergunta que você fez, né? Respondendo de forma mais objetiva, o que vai definir, de fato, se aquela condição ela é considerada normal ou patológica, né? Isso. Adoecimento, vai estar totalmente relacionado com a frequência daqueles sintomas, a frequência daquele desconforto que eu venho sentindo, que eu venho apresentando, que eu posso estar trazendo um pouco aqui, né, sobre isso, a constância, né, e inclusive o sofrimento associado a esses sintomas. Então, Sim. precisa ter um sofrimento persistente e, além disso, também perturbações em vários domínios, em várias áreas da vida dessa pessoa. Então, bom, o que é ansiedade, né? Ansiedade é amiga ou inimiga, né? Muitas vezes eu pergunto isso. até isso ao paciente no Sim. consultório e 99% dos pacientes respondem que a ansiedade é inimiga. Eu não quero mais ter ansiedade. Eu não quero ter, eu detesto ter, né? Amiga coisa nenhuma, né? Só sou amiga da onça. Porque essa ansiedade me faz muito mal. Meu coração acelera, me dá tremedeira, dá dor de barriga, aí eu fico tonta, eu não consigo falta de dormir, ar. fico com falta de ar, eu como demais. Bom, a ansiedade, ela é natural, né? Eu costumo brincar com os pacientes de forma mais lúdica e dizer, olha, é nosso botãozinho, Isso. é o nosso alarme biológico, é algo que a gente tem, que tá conosco, né? A gente não tem como, não existe aquela pessoa que diz, olha, eu não sou ansioso, né? Isso. Porque tem gente que na tirondinha, né? Ah, eu não sou não sou ansioso, né? ansioso. Não, a gente tem ansiedade, sim, é natural. Que bom que a gente tem. Isso. É o nosso verdadeiro ministério de defesa, porque a ansiedade, ela vai protetivo, alarmar, né? ela vai bipar quando a gente pressupõe que existe algum risco, alguma ameaça, algo que está por vir que eu não sei lidar. Então, automaticamente, algumas áreas cerebrais vão ser acionadas, né? E aí, alguns hormônios, inclusive, neurotransmissores, vão ser disparados, tá? E a gente vai, então, esboçar uma reação de autodefesa, de preservação do nosso organismo. Então, muitas vezes, a ansiedade faz com que a gente fuja de situações, se esquive de situações, paralise, vai empurrando com a barriga, que é o velho procrastinar, Isso. né? O postergar. Mas qual é, então, a grande receita, digamos assim, né? O que seria aí a melhor estratégia para lidar com a ansiedade, na maioria das vezes, na maior parte do tempo, sem sombra de dúvidas, o enfrentamento, né? Porque a ansiedade, ela também está muito relacionada ao medo, né? E a ansiedade, ela difere, inclusive, do medo, porque a ansiedade, ela está totalmente relacionada ao daqui a pouco, ao depois. Isso. E o medo não, o medo está relacionado ao agora, ao presente. Então, a ansiedade, ela também tem um componente cognitivo. Embora ela se expresse no corpo, ela seja biológica, mas ela tem um componente cognitivo e um componente também comportamental.
Quando eu digo que ela se expressa no corpo, é porque a gente sente sintomas perturbadores, né? Como isso que eu Sim. referi aqui. Agora, é quase, assim, é muito difícil a gente ativar a ansiedade. Claro que existe aí, né, um condicionamento quando se trata daquele tom de ansiedade mais forte, que é uma crise mais forte de ansiedade, que é denominado ataque de pânico, né? A depender da frequência, pode se cronificar, se transformar em transtorno de pânico. Isso. Então, a gente tem aí aquela ansiedade que pode vir sem uma associação direta a pensamentos, a processos cognitivos, como a gente chama. Uhum. Mas, tirando aí, né, o contexto específico de um ataque de pânico, na maioria dos casos, a ansiedade ela está totalmente relacionada com fatores cognitivos. Então, na maioria das vezes, a gente pensa, né? E se, os e se's, né? As Quem distorções nunca... cognitivas, E né? sis, né? Mesa Será toda que... de TCC aqui, gente do céu. Aham. Né? Pois é, e a gente pensa de forma negativa, sim, porque afinal de contas a gente bipa, né? Esse alarme Isso. biológico, ele vai acusar aqui na gente, justamente porque a gente está pressupondo que algo vai dar ruim, né? Que eu não sei como lidar, que eu não sei como é que vai ser para poder resolver aquela situação quando ela, né? Se é que ela vai acontecer. Então, é por todos, aí. todos temos esses pensamentos, mas o que se configura um adoecimento, né, algo que já vira mais pro patológico, tem a ver com essa frequência, né? Exatamente, Quanto Renata. mais Sim. frequente isso for, não é isso? Isso. E a durabilidade. Isso, exatamente. Porque assim, as emoções, elas têm uma natureza fugaz, né? Elas têm uma natureza fugaz, elas são rápidas, elas, né, se configuram assim. Então, por exemplo, num único dia, eu posso, a depender de situações gatilho, ativar diversas Tem emoções. várias emoções. Várias emoções, né? Então, agora eu tô aqui ansiosa porque eu estou, né, com vocês aqui, enfim, né? Mas pode ser que lá pelas tantas, quando eu voltar para minha casa e me conectar com minhas crias, né, com meus filhos, eu vou ficar alegre, né? E por aí vai. Alguma notícia ruim pode estar eu posso receber alguma notícia ruim, eu posso ficar triste e por aí vai. Mas se essa emoção, né, como a ansiedade que a gente está destacando no momento, se essa emoção ela passa de natureza fugaz, rápida, para um estado emocional, aí a gente está falando de uma questão que pode vir a se cronificar, Uma ou seja, constância, em né? vez de ser algo que eu ativei por minutos, até por poucas horas, dia após dia eu tô ali. Sentindo, né, toda aquela perturbação corporal, aquela perturbação mental, né? Como no caso da tristeza, por exemplo. Eu tô triste aqui, ok, né? Mas passou, enfim. Mas se aquela tristeza ela perdura e a pessoa fica triste, desanimada, deprimida, por no mínimo 15 dias, né? Com uma série de sintomas, ela pode vir a preencher critério diagnóstico para o quadro de transtorno de depressão, por exemplo. E é Tentando responder interessante. isso que Rê trouxe sobre essa mãe que está nos escutando, como ela perceber que é um sinal. Trazendo aí o que a Amanda falou sobre a questão das emoções, é sempre se perguntar: essa emoção está me ajudando a tomar uma decisão, a resolver ou estar me paralisando? Isso. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, em um cuidado com um bebê ou com uma criança, eu estou conseguindo funcionar ou não? Estou paralisada, né? Como já atendemos casos de mães com depressão pós-parto que outras pessoas tiveram que cuidar do bebê porque ela não consegue mesmo, né? Entrou em um quadro de Isso. depressão de ficar acamada, de não Sim, levantar sim. da cama. Então, é importante avaliar. Eu estou conseguindo funcionar, eu estou conseguindo fazer as minhas coisas ou eu estou paralisada por conta desses sintomas. É um isso. sinal importante para se buscar ajuda. E é né? entender também, né, Lu, se essa ansiedade, né, a gente já sabe que todos nós temos ansiedade, se essa ansiedade ela é funcional ou ela é disfuncional, Isso. né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma prova de vestibular. Eu tô aqui nesse bate-papo com vocês aqui nessa roda. Tem aquela ansiedadezinha, mas assim, estamos funcionando aqui. É diferente, de repente eu não consigo. E às vezes é uma coisa simples, coisas que você de repente faz de forma muito simples. E isso vai se agravando, tipo um escalonado, né? Você vai escalando, escalando, escalando e vai dando prejuízos em várias áreas de sua vida. Então, de repente, você está em um lugar que você está acostumado e dispara esses Alarme, sintomas né? fisiológicos aí, né? Então, eu sou incapaz, eu não vou conseguir, eu vou voltar. E fica nesse cenário de sofrimento, né?
que é o que caracteriza bastante, assim, Trazendo aí, né, para a esfera materna, a né? esfera materna. Uma tosse da criança, uma ansiedade normal, pode ser alergia, vamos dar ali um remédio, vamos observar. Uma ansiedade mais acentuada, meu Deus, está com tuberculose, bronquiolite, vai morrer. São pensamentos mais catastróficos, Sim. mais exagerados, Aham, né? aham. E que traz sofrimento. A pessoa acredita mesmo, meu filho vai morrer, começa a chorar e sofrer. E, de fato, tem uma crise de ansiedade, algo do E tipo. pensando também, né, nesse cenário materno, o autocriticismo, né? A gente está trazendo também a ideia de como é que as pessoas estão me vendo enquanto mãe, né? Eu estou me comparando a quem? Tô Né? sendo uma boa Que mãe. expectativa é essa que as pessoas estão me avaliando, que eu preciso realizar, que eu preciso ser, que mãe eu tenho que ser? Então, isso também causa ansiedade, né? Essa expectativa de como a gente tem que se comportar, o que tem que fazer. Ah, mas você amamentou até quanto tempo? Ah, mas seu parto foi normal? Você, nossa, não, o parto tem que ser humanizado. Então, isso vai gerando também, né? Os Sim. próprios conflitos no processo de gestação. Não, mas você vai parir cesárea? Não, mas quem pare cesárea não é boa mãe, você tem que parir normal, você tem que parir, tem que ser o Porque, parto afinal de contas, humanizado. mãe que a mãe não passa a sentir dor. Não pode ser. Não é? Exatamente, São tem que falas, sentir né? dor. São Então, são falas. falas Música, né? distorcidas, né? Que a gente escuta. E acaba que isso vai Imposições ficando. sociais, Exatamente, né? no inconsciente dessa mãe. E ela vai gestando, ela vai ali parir. E, assim, de repente, essas vozes, né, internas, ela fica ali o tempo todo. Às vezes, ela nem tem consciência disso. Esses pitacos Né? externos influenciam Exatamente. muito, né? Muito. Formam, né, os padrões sociais aí de pensamentos, mas assim, de novo, saúde mental, né, é falar sobre mim. A minha saúde mental é sobre mim, muito mais sobre mim do que qualquer outro, né? Então, essas comparações, de novo, lembrando da autoconsciência, que vocês tanto trouxeram aqui nesse sentido de autocuidado, né? Acho que esse é um ponto importante. E essa questão da produtividade, as minhas capacidades vão ser diferentes das capacidades de vocês, né? Em relação a qualquer coisa. Então, de novo, esse é um exercício para nós, enquanto mães, constantemente, diante de tantas crenças, né? Então, a gente tem as crenças, falando aqui das terapeutas cognitivas comportamentais, a gente fala muito desses pensamentos, das crenças, né? É uma linguagem muito mais desse âmbito, mas são essas ideias, percepções que a gente tem dos nossos afazeres e tem a ver com casamento, então, maternidade, como é que fica eu enquanto mulher, enquanto, né, profissional, né, enquanto filha, enquanto tantas coisas que Malabarismo de vários papéis. Exato. Mas de novo, quando a gente traz, né, essa consciência de que, bom, quais são as minhas capacidades e as minhas limitações nesse processo, né? E se diante dessas angústias que todas temos, né, diante desses intempéries da vida que todas passamos, isso me ajuda a progredir, me estagna em algum momento, né? Isso é constante, acho que é muito do que as meninas já estiveram falando, assim, né? Sobre isso. Então, acho que vale a pena a gente refletir aí, mamães, né? Se a gente tem, talvez, se uma fala importante aqui, é esse autocuidado, né? A gente se dispõe tanto, enquanto mães, a cuidar, né? E é importante esse olhar interno, né? E lidar com aquilo que é nosso mesmo, né? E é tão interessante você falando isso aí, Rê, de autocuidado, que geralmente a gente vê um cenário da mãe que ela quer ajuda. Mas também existe aquela mãe, né, que ela não quer ajuda. Porque ela ela se fecha fecha ali. mostrar que ela é incapaz. É que ela é incapaz. Mulher maravilha, dou Mulher conta de maravilha. tudo. Então, o índice de ansiedade, de depressão, né, de expectativa, de autocriticismo é tão grande de que, assim, ninguém faz melhor do que ela. Né? Então, essa mãe também precisa se observar, ela também precisa entender de que ela precisa, sim, ela pode receber ajuda, ela deve receber ajuda. Infelizmente, nesses casos, né, chegam ao nosso consultório aí tardiamente, né, já se instalam uns transtornos. Se talvez buscasse previamente aprender a lidar com esses sentimentos e pensamentos corriqueiros, né, talvez o adoecimento não se instalasse. Sim. Mas, infelizmente, a gente vê casos nesse sentido, né? Por tardar a busca de ajuda, a gente vê aí o agravo da saúde, né? Isso, mental. e acreditando de que ela está fazendo o melhor ali e que é importante, que esse é o correto, né? Que isso é o suficiente. Mas, assim, ela entra em um cenário de muito sofrimento. Chega uma hora que ela diz, não estou exausta, não aguento mais. Que é o que você trouxe, de exaustão materna, né? O estresse está tão alto de que, assim, e agora eu faço o quê? Se eu coloquei uma imagem, né? Dessa mãe perfeita, dessa mãe assim, 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 como é que eu vou Que dá fazer conta agora? de tudo. Que dou conta de tudo? E agora, como é que eu posso dizer para o outro que eu não estou dando conta? Tudo bem, não dá conta, né, mamãe? Tudo bem, não dá conta, gente. Tudo bem, mamãe, peçam ajuda. Aceitem ajuda, né? Aceitem Não são menos ajuda. mães por isso. Exatamente. Aceitem ajuda. Mais alguma consideração, meninas? Olha, o papo vai render aqui,
E se deixar, porque são muitos detalhes, mas a gente aqui do Núcleo Psi está aqui super empolgado para construir novos podcasts, Piccolo Casts, sobre essa temática também, né? Então, meninas, vocês têm algo a acrescentar a mais que queiram colocar? Eu tenho só um aviso importante para as mães, né? Uma das coisas que a gente percebe muito forte na maternidade é o sentimento de solidão materna. Sim. Que é um dos sentimentos também que, se não for cuidado, gera a questão do burnout, de se sentir exausta, gera a questão da depressão por estar sozinha, né? Sim. E sim, às vezes, realmente, os amigos não estão perto, mas existem outras redes de apoio que podem ser buscadas, né? Então, por favor, busque ajuda. Sim. Seja de um psicólogo, seja do grupo de mães do parquinho, do condomínio, da igreja, da onde for. Procurar um novo bando, né? É, o novo, né? Exatamente. Não precisa se manter. Ah, me sinto só, mas não precisa continuar só. Busque ajuda, né? Busque companhias. Engraçado, Lu, mas isso vai ser tema para um próximo Piccolo Cast. Ótimo. A gente tem aí ouvido de umas notícias falando sobre a questão da mulher maternar, ou seja, iniciar aí o seu processo de ser mãe para não se sentir só. Né? Então, esse Aguarde também, os próximos episódios. esse é um evento, assim, bastante importante que a gente precisa conversar, né? Mas fique ligado, a gente vai ter novas produções. Obrigada aí por acompanhar o Piccolo Cast, né? Do Núcleo de Psicologia. Curte o nosso canal aí, divulga e a gente está aqui para dar o melhor para você. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Tchau, gente.